Louvado seja Deus por esse momento, né? Muito bom estarmos aqui. Irei fazer a leitura da palavra de Deus em Isaías 6. Alguém pode falar, mas é um culto voltado para gratidão, aniversário? Sim. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Eu irei fazer a leitura do primeiro versículo e depois os 6 a seguir. Diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzia, eu vi o Eterno assentado sobre o trono alto e exaltado. O seu manto preenchia todo aquele lugar. O 6. Imediatamente, um dos serafins voou até onde estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e declarou-me: vê isto, tocou teus lábios, a tua culpa foi removida, os teus pecados foram todos perdoados. Amém? Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus, né? Por este momento, pela oportunidade que Deus está nos concedendo, por estarmos aqui, né? Por estarmos aqui. Interessante que estamos agradecidos a Deus pelos 75 anos, né? Do pastor Armando. Louvado seja Deus por isso, né? 75 anos não são 75 dias, né? 75 anos, muitas experiências, muitas coisas boas Deus tem feito na sua vida, pastor. Hoje, quando nos reunimos aqui para celebrarmos mais um ano de vida sua, somos às vezes chamados não apenas para olharmos para trás o que Deus já fez, mas com muita gratidão a Deus, avançarmos também para frente, olhando para frente com sabedoria e pedindo a Ele que continue usando a sua bênção para alcançarmos muitos e muitos anos pela frente. Irmãos, quando eu estava pensando em trazer a mensagem, eu pensei, o que eu vou pregar? O que eu vou trazer? E aí eu fui orando e pedindo a Deus. E uma vez lendo esse texto, eu parei um pouco para pensar, por que Isaías, ao escrever esse texto, ao escrever o encontro dele com Deus, o chamado dele com Deus, ele inicia dizendo no ano em que o rei Uzias faleceu. Por que ele fala isso? Já pensou para parar? Ele poderia falar, no ano tal eu tive um encontro com Deus. No ano tal, eu fui agraciado pelo poder de Deus. Mas ele lembra de um rei que reinou Judá. Aí eu fui pensar um pouquinho sobre Uzias. A palavra Uzias quer dizer, o Senhor é a minha força. Muito bonito já o significado do nome Uzias. Outra coisa que me chamou a atenção, que esse rei começou a reinar com 16 anos de idade e governou por 52 anos Judá. Olha só. Ele governou por volta do século 8 a.C. Este homem também, ele conquistou muitas coisas. Houve alguns destaques no seu reinado. O crescimento militar e territorial. Naquela época ele tinha 500 mil de soldados. 500 mil de soldados. É muita gente. E ele avançou muito no território, conquistou muitas terras. Ele fez com que a cidade ficasse mais segura. Construiu torres. Também fez várias no deserto para dar água ao povo.
Outra coisa que me chamou a atenção, ele era muito organizado. O exército da época era um dos mais organizados do mundo, no reinado dele. Equipamentos modernos ele desenvolveu. Outra coisa também é que ele incentivou a agricultura. Cuidou de abastecer e ter água para os camponeses. Sua fama se espalhou por todo o Egito. E ele foi um homem que tinha muito poder nas suas mãos. Houve tecnologia, inovação. Ele construiu máquinas de guerra, lançadores de flechas e de pedra naquela época. Olha só. E foi notável tudo isso que ele fez. E ele avançou nas suas conquistas. Aí, Isaías estava um pouco triste, porque poxa, eles perderam um rei notável. Uzias também errou, mas ele fez muitas coisas boas para a nação. E eles falaram assim, poxa, e agora? Toda a nação triste, toda a nação preocupada. Perdemos um dos melhores reis. Então foi por isso que ele falou, no ano que morreu, ele falou, ó, nós perdemos um grande rei. Gente, quando ele fala um ano, é porque este ano foi o ano que destacou a vida dele. Destacou não só na vida dele, mas marcou a vida daquela nação. Daquela nação. E se eu perguntasse para vocês, o que aconteceu no ano de 1950? Quem me responde? 1950, o que aconteceu? Teve algumas coisas importantes no Brasil. O Brasil não foi campeão, mas a Copa foi no Brasil. O Brasil perdeu por 2-1. Foi isso. Houve a eleição e o retorno à presidência de Getúlio Vargas. Olha só, gente. Foi inaugurado a rede de televisão Tupi, né? E foi o ano que nasceu o pastor Armando. Vocês não lembraram, gente? O ano que nasceu o pastor Armando. Responder, foi o ano que eu nasci, rapaz. (1950), um ano especial, hein? Tudo isso que aconteceu, houve a guerra da China, houve muitas coisas esse ano, mas para a gente que aqui estamos hoje, foi o ano que nasceu o pastor Armando, 1950. O ano que Deus deu a todos nós este homem notável. Este homem notável. Maravilha, né? Agora, eu espero que nunca mais vocês esqueçam. Agora, se eu perguntasse para vocês, o que aconteceu em 2020? Pandemia. Por que a pandemia, vocês lembram? Olha só. Foi quando nós iniciamos a examinar. Então, gente, olha só, em 2020 ninguém esquece. Porque foi um ano onde todo mundo estava com medo. Com medo, todo mundo estava pensando o que vai acontecer. E agora, o que vai ser? O que vai acontecer do mundo? O que vai acontecer na igreja? Alguns pensavam, as igrejas vão fechar, os pastores vão ser demitidos, muitos vão à falência e outros aproveitaram esse ano para enriquecer mais e mais. Só que ninguém esquece, porque todos estavam com medo. Todos estavam com medo. O que vai acontecer? Pastor Armando, eu estava em uma cidade que Deus tem me dado a oportunidade de visitar, e aí eu vi, lendo no aeroporto, eu vi uma revista antiga, peguei para ler. E nessa revista estava contando uma experiência que aconteceu em Orlando, dos Estados Unidos. Ele contava ali algo que aconteceu. Um casal com seu filho decidiu ir para o restaurante ali se alimentar.
uma garçonete chega para atendê-los. Aí quando ela era brasileira, está conversando ali, aí ela pergunta, o que o senhor deseja comer? Ele falou, eu quero comer isso, isso e isso. Minha esposa também vai comer. E ela falou, e o menino? O menino você vai fazer isso e isso e coloca para a viagem. Ela achou estranho, por que o menino não come com eles? E ela serviu, e eles estão comendo, o casal ficou do lado um do outro e o menino de frente com eles. Ela percebeu que tinha algo errado. Aí ela foi para atrás do casal e escreveu, o que está acontecendo contigo? O que está acontecendo contigo? Sem ninguém perceber, ele deixou escorrer uma lágrima. E aí ele mexeu um pouquinho na touca, tinha uma ferida. Ela acionou a segurança daquele local e ali fizeram uma rápida análise e aí ligaram para a polícia. Aquele homem e aquela mulher espancavam aquela criança. Quando tiraram a touca, ela estava com uma ferida enorme. Levantaram então as suas roupas e percebeu que ela estava cheia de hematomas. Houve uma repercussão tremenda nos Estados Unidos. Aí alguém perguntou para ela assim, que gesto bonito que você fez, foi Deus que tocou no teu coração? Ela falou, Deus não existe. E aí o menino falou assim, ele existe, porque eu orava toda noite para alguém ser usado por Deus para mudar a minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Armando, quando nós buscamos a Deus e servindo a Deus, todos vocês que aqui estão, Deus usa até aquelas pessoas que não acreditam nele para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar a bênção que tanto nós desejamos. E com certeza isso aconteceu na sua vida. Deus usou homens e mulheres que talvez nem conheciam a Deus para te abençoar e abençoar a sua família. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. É o Deus que tudo pode, aquele que tudo realiza por nós. Por nós. E aí Isaías estava aqui triste, de repente ele vê aquela visão extraordinária, ele vê o trono de Deus, ele vê muito poder, ele vê fumaça, ele vê anjos voando. Aí ele fica pasmo e falou, eu estou vendo o trono de Deus, ai de mim que sou pecador, ai de mim que tenho lábios impuros, ai de mim que moro e habito em lugares onde as pessoas também têm os lábios impuros e que há muito pecado, há muita iniquidade. Naquele momento o anjo vai lá e pega uma brasa, e com essa brasa toca nos lábios do profeta, e ali naquele momento ele é restaurado. Deus restaura a sua força, Deus repreende todo o mal, Deus cura ele, Deus salva ele, Deus perdoa o pecado dele, Deus purifica os lábios dele, e ele se torna o grande homem que se tornou, o grande homem que se tornou, e fez coisas extraordinárias no nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Às vezes, nós olhamos e falamos assim, quem somos nós? Mas todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Glória a Deus. Eu, quando era jovem, ainda sou, mas quando era mais novo ainda, eu pensava assim, eu vou ser um médico. Se eu não fosse um médico, eu vou ser pastor. Eu não cheguei a ser médico, mas cheguei a ser pastor. Que é mais importante para mim do que ser médico hoje. Porque além de fazer aquilo que eu gosto, eu levo Jesus Cristo, que é o remédio para salvar todos aqueles que acreditam nele. E também no ano de 1950, muitos nem imaginavam que um dia só chegasse aos 75 e com saúde,
e acreditando e confiando no Deus Todo-Poderoso. Mas teve também um outro ano que marcou bastante a vida do pastor Armando, que foi em 1969. Aos 19 anos, ele se encontra com o Deus Todo-Poderoso. E Deus agora muda a vida dele. Talvez ele não precisou ter a experiência de Isaías e ser ali alcançado pelo brasa viva, mas o Espírito Santo de Deus habitou na sua vida e fez com que o Senhor se tornasse o homem que hoje é. Um homem que tem e reconhece ao Deus Todo-Poderoso. E não só o Senhor foi abençoado, como toda a sua família e muitas pessoas que passaram na sua vida. O Senhor mesmo disse que tem maior alegria de me ver hoje atuando e ajudando o reino de Deus. Por mais insignificante que somos, mas Deus nos dá a oportunidade e não podemos rejeitar o que Ele tem nos dado. Mas com certeza, se hoje estou como pastor e ocupo os cargos que eu ocupo hoje, é porque quando o Senhor era meu pastor, o Senhor me deu também o alimento necessário, que é a palavra de Deus, para continuar firme nesta caminhada, quando passei a conhecer o Senhor aos meus 19 anos de idade. E hoje aqui estamos firmes. Então é um ajudando o outro. E eu tenho o maior prazer de dizer que o Senhor foi meu pastor, que eu tenho admiração pelo Senhor, e todo mundo sabe disso, o carinho. Cheguei, quando perdi meu pai, eu falei para ele que eu ia adotar ele como meu segundo pai, e todo mundo sabe disso, os pastores sabem, pastor Armando. Aí agora Deus me dá outras pessoas extraordinárias para estar ao lado dele. Pastor Gonçalves, pastor Amador, que jamais imaginaria que ele seria meu pastor. Olha só, João Ferreira, são homens que Deus usa e Deus levanta para fazer a obra. Aí chego aqui hoje, nesse aniversário, encontro o presbítero Armando. Louvado seja Deus. Maravilha, irmãos, é bênção de Deus. Homens que acreditam no Deus, que venceram barreiras, mas Deus nunca abandonou nenhum de vocês. Aí, pastor, para encerrar, eu quero lembrar um pouco a história do pai da fé. Ele queria tanto ter um filho, e Deus dá esse filho a ele. Um determinado momento Deus cobra e fala para ele assim: ó, eu quero que você venha dar o teu filho para mim. E ele acredita e vai. Chega um determinado momento que ele deixa os seus servos e sobe sozinho com o filho. Está tudo preparado para então o sacrifício. Mas de repente, sabe o que acontece? Deus segura ele pela sua mão e mostra a ele que ali tinha um cordeiro preparado para ser sacrificado no local e no lugar do seu filho amado. Aí, pastor, eles descem dali radiante, ninguém sabia, só ele e o filho sabiam o que aconteceu ali. Mas eu acredito, irmãos, e todos que aqui estão, que toda vez que Abraão olhava para o seu filho, sabe o que ele via entre ele e seu filho? O cordeiro. Amém. O cordeiro. Eu acredito, pastor, que nesses momentos de lutas e dificuldades que o Senhor enfrentou, muitas vezes o Senhor viu o cordeiro ao teu lado. Amém. Para te ajudar a vencer, para te ajudar a alcançar aquilo que você tanto almejava. E aí eu digo para todos que aqui estão: quando você estiver passando por alguma dificuldade, um momento difícil na sua vida, você não está sozinho, porque o cordeiro que é Cristo estará ao teu lado para te ajudar a vencer os momentos mais difíceis da vida.
Tenha certeza disso. Como ele ajudou o pastor Armando a vencer nesse momento que foi um dos mais difíceis também da sua vida. Ele teve outros, mas esse é o mais recente. E hoje dá a vitória para ele. Ele está feliz pelo milagre alcançado. Assim também o Deus que nós servimos, o Deus que abençoou o pastor, ele tem poder para abençoar a todos que aqui está. E saímos daqui também felizes para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, pastor Armando. É o Deus que nos uniu, é o Deus que uniu essa igreja, é o Deus que está ao nosso lado, que lá em 1950 fez com que eu só viesse ao mundo, não simplesmente para ser mais um indivíduo neste mundo, mas para ser um servo do Deus Altíssimo, e levar muitas pessoas ao encontro do Deus que todos nós adoramos. Louvamos a Deus por essa data. Louvamos a Deus. 75 anos. De muita luta, mas de muita vitória, né, pastor Armando? Amém. Amém. E pastor Amador? Muita vitória mesmo. Amém. Eu tenho certeza que nesta caminhada, e principalmente no ministério pastoral, eu tenho certeza que Deus te deu muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. E eu digo a todos que aqui estão, não sei qual foi o ano que marcou a tua vida, não sei qual foi o ano que Deus fez algo extraordinário na sua vida, mas só de estarmos aqui é porque nós vencemos o Covid em 2020. Pessoas bem mais novas do que eu, do que o pastor Armando, de que todos vocês que aqui estão, não conseguiu vencer. Mas Deus nos deu a vitória e nós estamos aqui contando para as pessoas o que Deus faz e o que Deus é. Então, irmãos, todos nós que aqui estamos, um dia fomos abençoados e iremos continuar sendo abençoados, porque a nossa vida não é só olhar para trás. O propósito da vida é olhar para frente, é olhar o que a gente pode alcançar ainda, o que nós podemos fazer ainda para o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque a palavra diz que todo aquele que tem fôlego de vida, ele tem de fazer algo para o reino do Deus Todo-Poderoso. E eu louvo a Deus pelos 75 anos, e o Senhor está firme e forte, e pode trabalhar muito ainda para o reino, tá? E é isso que Deus quer. Que Deus venha abençoar a todos que aqui vieram, a todos os irmãos que aqui estão. Que Deus esteja na vida de vocês, gente. E uma coisa eu digo: nunca desista de servir a Deus. Pode vir todos os obstáculos, todas as barreiras, mas Deus, Ele sempre estará ao nosso lado. E quando menos esperamos, a vitória vem, a bênção vem, e as pessoas irão ver a gente testificar do grande amor de Deus na vida da raça humana e nas nossas vidas também. Que Deus venha reinar e que cada dia possamos estar confiantes nesse Deus maravilhoso. A paz do Senhor a todos e que Deus esteja nas nossas vidas.